Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2021. 2022, desculpe. E nós estamos ao vivo para você, ainda com os efeitos do calendário retardatário, para trazer os principais fatos que se tornam notícia nessa noite. Boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, sexta-feira, 10 de janeiro de 2022. Hoje tem a festa do padroeiro de São Gonçalo do Amarante. E o nosso pensamento desta noite de segunda-feira. Avalie os seus atos com equilíbrio e verá que chegou a hora de renovar velhos conceitos, hábitos e pensamentos para encontrar a sua felicidade. Pense nisso. E as nossas principais manchetes desta noite, começamos pela região. Produtor de Nova Bassano cedia dia de campo sobre irrigação. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, um assalto incomum. Ladrões esvaziam um açude e roubam cerca de 1.000 peixes na cidade de Três Passos. E pela informação do litoral, 20 guaritas são desativadas no Rio Grande do Sul por conta de casos positivos de Covid-19 entre guarda-vidas. Nas notícias da economia e da agricultura, os produtores rurais já contrataram 160 bilhões de reais em créditos voltados à lavoura no segundo semestre do ano passado. E pela política, o governo sanciona a lei que prorroga incentivos para a indústria de semicondutores. Nas notícias internacionais, os sistemas de saúde da Europa passam sufoco com a propagação rápida da variante Omicron. E pelas matérias dessa noite não teremos nenhuma, pois Monalise continua de férias, Thiago. Ótimas férias para Monalise. E nós chegamos até você com o apoio do Unimed Vale das Antas, uma cooperativa médica a favor da vida, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Franco Moda Masculina, a loja do homem moderno, tá na Roda Pneus, o autocenter completo da nossa região, a Dilnet Telecom com a Dil Fibra, Dil Fone e a Dil TV, na maior cobertura de fibra ótica para você, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que trazem a partir de agora as principais informações aqui da nossa região, Beto. Agora são 20 horas, 2 minutos, temperatura 24 graus aqui em Nova Prata. E aqui em Nova Prata, a segunda chamada para o programa Pequeno Jardineiro, que é de hoje, dia 10 a dia 15 de janeiro, que estarão abertas as inscrições para 8 vagas no turno da tarde do programa Pequeno Jardineiro. Podem participar somente jovens com 14 e 15 anos de idade, que sejam matriculados na rede regular de ensino no turno da manhã ou que tenham a possibilidade de trocar para o turno da manhã. Os interessados deverão se dirigir ao CRAS com os seguintes documentos: foto 3x4 atualizada, CTPS, RG, CPF, folha resumo do CAD único. O horário de atendimento para as inscrições é das 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Outras informações pelo contato do CRAS, pelo fone 3242-8232. Nas informações pela cidade de Nova Bassano, na próxima quarta e quinta-feira, haverá rodada de vacinação para dose de reforço. O Ministério da Saúde opta por adotar a administração da dose de reforço para todos os indivíduos com mais de 18 anos e que deverá ser administrada 5 meses após a primeira dose dos esquemas vacinais com os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Caso alguém dessa faixa etária tenha testado positivo ou esteja com sintomas, deverá aguardar 30 dias para fazer a vacina. O mesmo vale para quem está em isolamento ou aguardando o resultado do exame. Então aí tem uma tabela com todos os dias e horários e cada dose de vacina é quarta e quinta-feira em Nova Bassano. E produtor de Nova Bassano cedia dia de campo sobre irrigação. A irrigação das culturas de grãos, em especial o milho, em áreas de pastagens com a utilização de carretel foi o tema do dia de campo realizado em Nova Bassano, sexta-feira, dia 7 de janeiro,
na propriedade da família Hermes Todeschini. O evento da Emater Ascar de Nova Bassano, Luvison Fenos e Pré-Sacados, Agromáquinas Bocalon e Cressol reuniu 70 produtores de Nova Bassano, Fagundes Varela, Paraí e Casca, considerados potenciais produtores para a implantação de novas áreas irrigadas. E na abertura, os engenheiros agrônomos da Emater Ascar e o supervisor regional Edson Bonato explicou a dinâmica das atividades e enalteceu uma parceria existente em Nova Bassano que integra diversas entidades. Ainda na abertura, o produtor anfitrião Hermes Todeschini fez questão de destacar a importância dos termos da Emater ativa, parceira e qualificada, devendo aos produtores buscarem orientação teórica quando sentirem a necessidade. E ele disse ainda que sempre que a Emater fez parte da sua vida, nunca deixando de orientar quando precisou de ajuda. E o produtor cultiva milho numa área de 9 hectares, onde a previsão de produção é de mais de 150 sacas por hectare. No ano de intensa seca, onde em área sem irrigação não se produzirá nem a metade disso, estamos felizes com o resultado, disse ele. Muito bem, nas informações para a Nova Araçá, fica o alerta com casos de contaminação de Covid-19 voltando a aumentar e o registro do crescimento de pessoas com sintomas gripais. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é necessário continuar observando todos os protocolos de prevenção à Covid-19. É o recado do município de Nova Araçá. E por Paraí, atividades da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras iniciou o ano com muito trabalho. Atividades estão sendo realizadas na preparação da Estrada dos Romeiros e também na manutenção das estradas da comunidade Santa Terezinha e Saúde, com reparos na rede de água das localidades. A Secretaria de Obras também deve estar auxiliando os reparos realizados pela Corsã na rede de água do município. Por conta da situação da estiagem, a Secretaria de Obras está trabalhando diariamente na entrega de água em propriedades rurais e industriais para garantir a desinfectação dos animais e a continuação das atividades. Na última semana, foi retomado o serviço de troca de lâmpadas e as manutenções nas praças e espaços públicos também foram retomadas. Muito bem, Beto Guidini, para quem está com saudade de Mona Lisa e Canali, fica o recado de uma reportagem que foi feita no mês passado lá em Guabiju e que mostra as obras que estão sendo realizadas nesse momento no centro da cidade. E assim, Beto, a gente mata a saudade da Mona. Isso mesmo, senhor. No início do mês de dezembro, o município de Guabiju iniciou mais uma etapa da obra de pavimentação asfáltica da parte da Rua José Bonifácio. O percurso irá contemplar aproximadamente 206 metros de pavimentação no centro da cidade. O objetivo da obra é aprimorar as condições de tráfego de veículos, possibilitar maior segurança aos pedestres, bem como melhorar as condições urbanísticas a fim de proporcionar mais qualidade de vida à população. A obra inclui investimento na rede pluvial e rede de água potável. O Sr. Leonildo Orlano Sense é um dos moradores e nos deixa seu relato a respeito desta obra. Olha, essa obra era esperada há muito tempo, há muitos anos, né? Que quando chovia bastante era enchente, alagava e tudo. E esse prefeito da agora que está tomando uma grande decisão de fazer essas obras. Foi de quanto não só dentro da cidade, como no interior também. Né? Cada vez sempre melhor. Olha, eu acho que isso muda até melhor para o lugar, né? Vai ter mais investimento, vai ter mais movimento, até para o comércio, para a agricultura, para tudo, né? Vai se tornar um troço muito, muito melhor. E fica até uma hora para o prefeito e os secretários que fazem esse trabalho e para nós que moramos aqui, né? Fica muito importante, muito legal isso aí. E agora falando sobre a cidade de André da Rocha. Atenção, comunidade andreense, com base nas informações levantadas pelo Centro de Vigilância Estadual, junto aos municípios gaúchos,
Quanto à elevação dos casos de Covid-19 e o aumento dos casos de H1N1 associados à Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social reforça as orientações sanitárias e solicita à população andreense que mantenha os cuidados como lavar as mãos, usar álcool gel, o uso de máscara adequadamente e, sobretudo, cautela a fim de evitar aglomerações. Também reforça a importância de manter o esquema vacinal da Covid-19, inclusive com a dose de reforço. E também pedimos para que aqueles que não se vacinarem, ou não se vacinaram também, para H1N1, que procurem a UBS para receber a dose do imunizante. Vamos para a cidade de Protásio Alves. Ontem eu tive a oportunidade de passar pelo centro de Protásio Alves no domingo, Beto, e a cidade está belíssima, vale a pena dar uma conferida. Legal, Thiago. E no dia 10, hoje se iniciam as inscrições para o concurso de soberanas de Protásio Alves. Jovens de 18 a 30 anos podem se inscrever de 10 a 31 de janeiro para o concurso das soberanas de Protásio. As candidatas serão avaliadas através de prova oral, entrevista e teste de oratória, prova escrita com economia, cultura e história do município e conhecimentos gerais e pelo desfile na passarela, lembrando a desenvoltura, a beleza, a elegância e a simpatia. As novas soberanas serão apresentadas ao público no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As atuais soberanas do município são Natália Perusso e Bruna Martelo. Os critérios e o regulamento estão disponíveis na internet. E por Fagundes Varela, domingo, dia 9, marcou o encerramento da programação Bel Natal. O ato ocorreu na Praça Bela Vista com o sorteio de campanha Prospera Fagundes Varela. O prefeito em exercício, Rogério Binda, agradeceu a todos que se envolveram durante as atividades e a comunidade que participou das atividades para o sorteio. Mais de 60 mil cautelas estavam concorrendo, sendo essa a maior edição de uma promoção já desenvolvida no município de incentivo ao comércio, à indústria e aos prestadores de serviços. 3 sorteios ao todo foram realizados, além dos mais de 100 prêmios instantâneos entregues na raspadinha. Os contemplados do sorteio foram: primeiro prêmio, vale compras de R$3.000 para Neuza Piorezan, que comprou no supermercado de Carli. Segundo prêmio, vale compras de R$2.000 para Roberto Carlos Gnanotto, que trocou sua nota para a cautela na prefeitura. O terceiro prêmio vale compras R$1.000 para Graciela Costela, que comprou na Nietzsche Espaços de Beleza. O quarto prêmio vale compras de R$500 para Gabriel Vargas, que comprou na Autoelétrica Carlinhos. E o quinto prêmio vale compras de R$500 para Neri Russo, que trocou sua nota por cautela na prefeitura. A administração municipal agradece a todos que fizeram suas compras e investiram em Fagundes e aos mais de 60 estabelecimentos participantes da campanha. Muito bem, antes da gente encerrar esse bloco, um abraço para a dona Márcia Turani, que nos acompanha lá de Guabiju, Beto. Um abraço, dona Márcia. As informações para Cotiporã, nesse momento, estão abertas aí vagas para contratação de operador de máquinas e operário. O processo seletivo simplificado 1/2022 visa a contratação de operadores de máquinas e operários por prazo determinado. 2 vagas são disponíveis com preenchimento de cadastro reserva, carga horária de 40 horas semanais, e as inscrições devem ser realizadas na prefeitura do dia 10 até o dia 19 de janeiro no horário de funcionamento. Maiores informações 3446-2800. Agora são 20h13. E a seguir, Bento Gonçalves amplia locais de testagem de Covid-19 para assintomáticos. A SIC Caxias pede por responsabilidade diante da nova alta de casos de Covid-19. E também, a aposta em energia solar reflete vantagens em economia e sustentabilidade. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende.
somos a Unimed. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Lei de autorizada Vipal. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. E vamos para o segundo bloco do Conecta News nessa noite para falar sobre as informações e as notícias aqui do estado do Rio Grande do Sul, Beto. Agora são 20 horas e 16 minutos. Temperatura 24 graus aqui em Nova Prata. Bento Gonçalves amplia locais de testagem da Covid-19 para assintomáticos. A Secretaria Municipal da Saúde, SMS de Bento Gonçalves, amplia a partir desta segunda-feira as testagens de Covid-19 no município para assintomáticos em decorrência do aumento da procura por atendimento de ambulatório Fast Track no bairro Botafogo. Para dar agilidade nos diagnósticos, testes rápidos de antígeno passarão a ser oferecidos pela UPA Zona Norte, unidade móvel, no bairro São Roque e na unidade de Eucaliptos. Após o monitoramento dos casos durante a última semana, reorganizamos o fluxo de atendimento para pacientes assintomáticos e vamos passar a oferecer mais locais para a realização de teste rápido. É uma forma de isolarmos os casos positivos e, assim, podermos atender todos da melhor forma, destaca o secretário adjunto da Saúde, Gilberto Júnior. A realização do RT-PCR seguirá feito mas apenas para pacientes que tiverem sintomas e resultado negativo no teste rápido. Para ele, será orientado a realização do exame junto ao ambulatório Fast Track. Muito bem, nas notícias que nós temos aí também para a região da Serra, a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, a SIC, pede por responsabilidade diante da nova alta de casos de Covid-19. A Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul alerta para a ameaça que representa a variante Omicron. Se atribui a esta cepa a nova alta de casos da Covid, que passa a ser verificada também em Caxias do Sul. Para a entidade, o mais importante no momento é a responsabilidade da sociedade. A Associação Patronal pede que as pessoas respeitem os indicados nos protocolos sanitários e para que as empresas ofereçam ambientes seguros ao funcionamento. Entretanto, a representação também reivindica a responsabilidade do poder público, reclamando a necessidade de cuidado com a economia e da vida em comunidade. O presidente da SIC, Celestino Louro, salienta que pesquisadores têm trabalhado sobre a Covid e a maneira de como se proteger da doença. Ele sugere que os resultados apontados pela ciência não devem ser politizados, indicando que os sintomáticos façam testes e, se positivados, fiquem em isolamento. Louro ressalta que é preciso que todos tenham responsabilidade. Além de a evidente preocupação com a atividade econômica, a SIC de Caxias do Sul se manifesta em especial apreensão sobre o potencial de transmissão da variante Omicron. Existe temor de que empresas e serviços possam ter as atividades suspensas por conta da contaminação generalizada de seus trabalhadores, e esse é o recado da SIC de Caxias.
E a aposta em energia solar reflete vantagens em economia e sustentabilidade. A procura pelos painéis de energia fotovoltaicos possui um aumento significativo no verão. De acordo com uma empresa de energia solar consultada, nos últimos 3 anos a procura aumentou em torno de 100% no empreendimento. O constante aumento do custo de energia elétrica convencional colabora para essa alternativa. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a energia solar fotovoltaica lidera entre as fontes renováveis do país. De acordo com o administrativo da empresa José Azevedo, o retorno financeiro a partir da instalação dos painéis fica em torno de 4 anos e meio. Porém, com cenário de estiagem como o atual, o prazo chega a ser menor. Ele comenta que a economia com a conta de energia pode atingir quase 95%. Além da economia das contas de energia, há também a preocupação com o planeta e o bolso do consumidor. Isso porque, quanto maior a adesão ao sistema fotovoltaico, menor será o uso de termoelétricas, o que auxilia na contenção dos preços, mas também na conservação do meio ambiente. Isso é possível, pois as termoelétricas são movidas pela queima de combustíveis fósseis. Sobre a instalação dos painéis, não são necessárias grandes adequações das residências. Para isso, existem padrões de instalação para evitar modificações nos telhados e possíveis problemas. É importante ressaltar que os bancos proporcionam financiamentos para a instalação dos painéis fotovoltaicos. Muito bem, isso sim é um verdadeiro fenômeno nesse momento, muita gente investindo na energia solar. E com o calor que vem aí, né, Beto? Com certeza o investimento deve dar o seu retorno. Agora nós temos um segundo alerta nessa semana, né? Com a previsão da onda de calor, as temperaturas podem passar dos 40 graus aqui no Rio Grande do Sul. A previsão de calor intenso para essa semana no Rio Grande, com máximas que podem ultrapassar os 40 graus Celsius em várias regiões, vai exigir cuidados especiais da população para evitar a exposição ao sol e manter-se hidratada. Conforme a Metsul de Porto Alegre, a região metropolitana, o calor será extremo próximo ao final de semana. As máximas vão superar os 35 graus na grande capital, já na terça ou na quarta-feira. O pico de calor deve ocorrer da sexta para o sábado. A previsão é de 38 ou 39 graus, com marca ao redor dos 40 graus no Vale dos Sinos. Abre aspas, essa semana no sul do Brasil promete ser de calor intenso, com muito desconforto e que deve afetar também a Argentina e o Uruguai, explicou o especialista Estael Cias da Metsul. Estael destaca que as maiores máximas oficiais foram de 42 graus em 1917 no Alegrete e em 1943 no Jaguarão. Ambos os verões foram de forte estiagem, como agora em 2022. Com a previsão de marcas extremas de temperatura, especialistas reforçam os alertas para os cuidados com a saúde e como se proteger do calor intenso. Diante desse cenário de temperatura elevada, a dermatologista Giovana Serrão Festenseifer recomenda o uso de filtro solar e também acima do fator 50 ou superior. E Beto, a situação não só é notícia, como nessa noite aí o Johnny vai colocar para nós um alerta emitido pela Defesa Civil de Porto Alegre. A vigência tem início amanhã, dia 11, e vai até o dia 16 no próximo domingo. A fonte aí é o IMET e é o que diz o alerta, uma onda de calor. E a Defesa Civil, informa que essas informações aí que a gente trouxe na notícia podem se confirmar. E a orientação à população: proteja-se do sol e do calor, beba líquidos e faça refeições leves, abrigue-se em local seguro e dúvidas e emergência na capital, ligue para a Defesa Civil ou para o Corpo de Bombeiros. Pelo jeito, Beto Guidini, vai esquentar muito aqui no Rio Grande do Sul. Pelo jeito, vem muito calor por aí. E uma notícia muito boa. O Rio Grande do Sul registra maior número de internações da Covid-19 em 2 semanas. Pelo terceiro dia seguido, as internações por Covid-19 apresentavam um crescimento no Rio Grande do Sul, com 169 pacientes com o novo coronavírus em estado grave nas unidades de terapia intensiva. UTIs registraram o maior número de hospitalizações por conta da doença em 2 semanas.
Conforme monitoramento do painel Coronavírus RS da Secretaria Estadual da Saúde, a SES, outras 112 pessoas tinham um diagnóstico suspeito da doença. No dia 26 de dezembro, 166 pacientes estavam internadas em leite de terapia intensiva com diagnóstico de Covid-19, após registrar aumento de procura por atendimento durante toda a semana passada. As unidades de urgência e emergência da capital seguiam operando acima da capacidade. Com apenas 7 leitos, o pronto atendimento do Bom Jesus tinha 35 pacientes em observação no início da noite. E a lotação era de 500%, ou seja, 5 vezes superior à capacidade máxima da unidade. Entre os hospitais de emergência de Santa Casa, que conta com 24 leitos, tinha 44 pacientes em observação, o equivalente a 183,33% da lotação. Muito bem, e seguindo com as notícias também no aspecto do retorno a essa nova onda da pandemia, a tenda do Grupo Hospitalar Conceição voltou a funcionar em Porto Alegre a partir de hoje. O Grupo Hospitalar Conceição reativou nesta segunda-feira a central de triagem para atendimento aos profissionais do grupo. A tenda fica na Gerência de Ensino e Pesquisa, vai funcionar a partir de hoje, o meio-dia. A decisão de reativar foi da direção da Casa Hospitalar, em conjunto com o Gabinete de Gerenciamento de Crise, que monitora as testagens dos profissionais de saúde do Grupo Conceição. Segundo o diretor-presidente, essa decisão é uma decorrência do aumento do número de casos de Covid. E 20 guaritas são desativadas no Rio Grande do Sul por conta de casos positivos de Covid-19 entre os guarda-vidas. Além dos veranistas e moradores dos locais do litoral norte, um outro público também está sendo atingido pela Covid-19, pois na manhã desta segunda-feira, 22 guarda-vidas testaram positivo para a doença, fazendo com que 20 guaritas do Rio Grande do Sul forem desativadas. Até domingo, eram 23 profissionais afastados, mas um deles recebeu o diagnóstico negativo e voltou para o serviço. Os demais seguem não trabalhando no momento. Os guarda-vidas são responsáveis pelo monitoramento e prevenção de acidentes e afogamentos no mar. O chefe de operações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Isandre Antunes, informou que todos são homens, estão assintomáticos e nenhum apresenta quadro grave de necessite de internação. A previsão é que as guaritas voltem a funcionar à medida que os guarda-vidas forem liberados para a retomada das atividades. E Antunes explica que a escolha por essas guaritas não foi aleatória, mas seguiu alguns critérios. Sem registro de óbitos desde 2018, sem salvamentos a 2 últimas operações, o baixo fluxo de veranistas, descreveu ele. Ele ressaltou também que não há notificação de mais suspeitos e destacou que quando não são afastados e testados se os resultados derem positivo. E caso haja um surto entre os guarda-vidas, o tenente-coronel ressaltou que esse esquema de desativação das guaritas pelos parâmetros estabelecidos terá continuidade e salientou que a substituição dos infectados está fora de cogitação. Temos 948 guarda-vidas para todos os litorais norte e sul e águas do interior, reforçou ele. Muito bem, saindo das notícias da Covid-19, vamos para as informações da Fazenda, né? A Fazendinha, Beto, porque agora nós temos... É uma bela notícia, né? Informações agrícolas para você. Uma vaca deu à luz a quadrigêmeos, né? Bezerros em Venâncio Aires. Ocorre um caso a cada 1 milhão de partos de bovinos. É um feito, né, Beto? É muito bonita essa história. O nascimento surpreendeu os donos numa propriedade rural de Vila Estância Nova, interior de Venâncio Aires, no último dia 28 de dezembro. A vaca da raça holandesa deu à luz a bezerros quadrigêmeos, 3 fêmeas e 1 macho. Os animais foram gerados da cruza natural de um touro Angus. Segundo a agricultora Márcia Irnes Christ, durante a gestação, a vaca Mac, como é conhecida, não apresentava uma barriga grande. Entretanto, a surpresa veio quando o parto ocorreu e tiveram aí 4 bezerros. E olha essa, Thiago. Ladrões esvaziam açude e furtam cerca de 1.000 peixes em 3 passos.
Ladrões esvaziaram um açude e levaram todos os peixes no último feriado. O fato aconteceu numa propriedade na localidade de Linha Cascatinha, próximo ao bairro Sul Serra, no interior do município. A bom relato da filha da vítima, os ladrões invadiram uma nossa propriedade, quase no interior de Três Passos, e secaram o açude para furtar os peixes. O crime ocorreu nas tardes e feriados na localidade de Lajeado, Cascatinha, interior do município. Segundo ela, o pai, conhecido como Mirinho, de 60 anos, nem desconfiava que 3 anos de trabalho e um investimento de mais de R$3 mil iriam por água abaixo em plena luz do dia. Segundo o pai dela, homens entraram em sua propriedade e com uma rede de pesca foram levados cerca de 1.000 peixes na ação. Só percebemos o furto, pois fomos até a água do açude tinha sido escoada e na hora do tratamento nenhum peixe se aproximou para comer. E no local ele cultivava carpas, capim, húngara, tilápia e traíra. E eles ainda deixaram morrer uns peixes que não devem ter conseguido carregar. Que trairagem, né, Beto, Que essa trairagem. situação. Já tinha ouvido falar de tudo, mas o assalto, roubar uma pesqueira, né, é uma atividade e tanto, mas pronto, isso também está acontecendo. E agora com o oferecimento de Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco Moda Masculina, Tá na Roda Pneus, Adilnet Telecom, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, os informes do mercado financeiro. E começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,67. O euro a R$ 6,42 e a libra a R$ 7,36. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 184,00 e mínimo R$ 164,00. O milho máximo R$ 97,00 e mínimo R$ 92,00. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 63,25 e mínimo R$ 61,95. O preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 317,00 e mínimo R$ 311,00. E a arroba da vaca máximo R$ 305,50 e mínimo R$ 300,00. Ibovespa fechou em queda de 0,75 no dia de hoje. Em Nova York, Dow Jones também fechou no negativo de 0,45. O índice Nasdaq fechou no positivo de 0,05 e as bolsas europeias de forma oscilante. Nikkei em Tóquio, no Japão, acabou fechando em 0,03 e a chinesa Xangai em alta de 0,39. E a seguir, produtores contrataram 159,7 bilhões de reais em crédito rural no segundo semestre de 2021 e encontrados 2 últimos corpos de vítimas da tragédia em Capitólio. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação
diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. E no último bloco dessa segunda-feira, dia 10, nós vamos falar das notícias do Brasil e do mundo. E começamos falando sobre agricultura. Os produtores contrataram 159,7 bilhões de reais em crédito rural no segundo semestre de 2021. De julho a dezembro de 2021, equivalente a 6 meses de safra 2021-2022, os produtores rurais contrataram 159,7 bilhões de reais em crédito rural, uma elevação de 30% em comparação ao mesmo período da safra anterior. Para apoio da comercialização, as contratações somaram 17,3 bilhões de reais, mais de 65%. O custeio de 86,8 bilhões, mais de 29%, e investimento de 46,7 bilhões de reais, mais 24%. E a industrialização de 8,8 bilhões de reais, mais de 23%. Entretanto, o número total de contratos apresentou queda de 7% em relação ao período anterior, sendo que nos investimentos essa redução foi de 15%, conforme o levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A região norte, apesar de ter menor representatividade no crédito rural, continua apresentando melhor desempenho nas contratações de crédito rural, com aumento de 30% em número de contratos e 46% no valor contratado. As demais regiões apresentaram decréscimo de número de contratos de investimento. Muito bem, vamos para os fatos do Brasil, e o jornalismo tem dessas agruras, né? Trazer um fato catastrófico que aconteceu na cidade de Capitólio, interior de Minas Gerais, no último final de semana. As imagens impressionantes do deslizamento de uma falésia e um dos parques naturais aí que estão ao redor da cidade, que atraem turistas, transmitiu em tempo real para o mundo inteiro um fato da natureza que deixa todo mundo muito entristecido. Foi impressionante, né, Beto? Impressionante mesmo. E os... Muito triste isso, Thiago. Muito triste. E você vendo isso naquele tempo que estava ocorrendo, né? No sábado à tarde, o mundo inteiro viu aqueles vídeos alarmantes. E os corpos das duas últimas vítimas desaparecidas no desmoronamento de um bloco de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, foram encontrados hoje à tarde, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Segundo a corporação, a tragédia deixou um saldo de 10 mortos e 32 feridos. O 8º corpo havia sido resgatado pela manhã. Os demais corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Passos, interior de Minas, onde estão sendo identificados com ajudas de papiloscopistas enviados pela Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Os trabalhos de busca começaram às 5 horas da manhã de hoje e envolveram 50 pessoas, entre bombeiros e militares e da Marinha. Ao todo, 11 mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuaram na operação. A Marinha do Brasil empregou 7 embarcações, 4 lanchas e 3 motoaquáticas. Ao todo, 30 militares trabalharam na operação, 20 no local e 10 no centro de coordenação montado no município de São João Batista da Glória, perto de Capitólio. Esse é o saldo final dessa tragédia, Beto Guidini. E abre aspas, vai cair, fecha aspas. A foto de 2012 já mostrava a rachadura da pedra em Capitólio. A imagem de uma rachadura para 2 crânios de Capitólio, capturada a 10 de março de 2012, viralizou nas redes sociais após um bloco de pedras na Lagoa das Furnas desabar e matar ao menos 8 pessoas neste sábado. O registro foi feito pelo médico Flávio Freitas há 10 anos, que mostra uma lancha e banhistas próximo à fenda da pedra. E essa pedra vai cair, escreveu Freitas. Às 10h30 do domingo, dia 9, a publicação contava com 93 mil compartilhamentos. Demorou, mas um dia se cumpriu o seu destino. Uma pena que foi na hora errada para algumas pessoas, escreveu uma pessoa num post. Impressionante. E os geólogos estimam que essa pedra que caiu tinha cerca de 11 mil toneladas e tinha mais de 1,5 bilhão de anos. 10 anos do registro pro tempo geológico da Terra é absolutamente nada. O problema é que foi num sábado à tarde, quando vários turistas estavam no local.
Fiquei pensando, Beto, se ocorresse numa segunda-feira, talvez não tivesse ninguém, mas o fato se deu dessa forma trágica que a gente traz para você. Mudando o foco e falando agora sobre o avanço da vacinação, a Pfizer antecipa a entrega de 600 mil doses de vacina pediátrica contra a Covid. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na tarde de hoje que conseguiu antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica produzida pela americana Pfizer. Ao defender a forma como o governo tem conduzido o combate à pandemia, Queiroga disse que a fabricação ou a importação de doses de vacina só pode ser feita após a autorização da Anvisa. Caso contrário, a situação configuraria crime sanitário. O imunizante será aplicado em crianças de 5 a 11 anos, segundo as informações, e o calendário deve estar sendo liberado nos próximos dias. E a Latam cancela voos após aumento de casos de Covid-19 e a influenza. A Latam confirmou neste domingo o cancelamento de voos devido ao aumento de casos de Covid-19 e influenza na população em geral. A medida afeta cerca de 1% dos voos domésticos da companhia aérea. A lista de voos foram cancelados. A empresa lamentou os cancelamentos e informou aos passageiros que verifiquem o status do voo antes de dirigirem ao aeroporto. A companhia reforça a necessidade do uso de máscara em todos os voos e lembra que alguns destinos podem ficar e pedir o teste PCR da Covid-19, bem como comprovantes de vacinação contra a doença. Na sexta-feira, a companhia aérea Azul também teve que cancelar voos devido ao aumento de casos de influenza e Covid-19, doenças que também afetaram a tripulação das aeronaves. Os funcionários da empresa receberam um e-mail do presidente Johnson Roderson e iniciou na noite da quarta-feira alertando para o alto número de dispensas médicas, tanto no grupo de voo quanto em áreas administrativas. E o governo sanciona a lei que prorroga os incentivos para a indústria de semicondutores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que prorroga os incentivos fiscais para a indústria de semicondutores. São os chips que estão faltando, por exemplo, para a fabricação de automóveis. A sanção sem vetos foi publicada no Diário Oficial da União no dia de hoje. Aprovada em dezembro pelo Congresso Nacional, o texto adia até 2026 a vigência do Programa de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADES, que acabaria neste mês. O programa dá benefícios fiscais para a produção de itens como chips, displays de LCD e plasma. O texto também reabre prazo para a apresentação de novos projetos para se beneficiar dos incentivos, que havia encerrado em julho de 2020. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, o Brasil produz internamente 10% do seu consumo de chips. Pelas regras do programa, as empresas podem apropriar crédito financeiro calculado sobre o que aplicarem no trimestre anterior em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E olha essa, Thiago. Um homem pega um carro emprestado, troca por cocaína e acaba na delegacia. É o que era para ser um ato de gentileza, terminou na delegacia em Rio do Sul, Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí. Um homem emprestou o carro para o inquilino, mas não imaginava que o veículo seria trocado por drogas. O caso ocorreu no domingo, dia 9, e mobilizou a Polícia Militar para recuperar o veículo. A vítima, de 58 anos, contou à PM que, pouco depois da meia-noite, o inquilino pediu o carro emprestado. O homem entregou a chave do Gol Geração 4 e o rapaz, de 28 anos, voltou a cerca de 3 horas depois, sem o automóvel. Ele teria dito que iria devolver o veículo no fim da tarde, mas o que aconteceu? O dono do carro decidiu chamar a polícia por volta das 20 horas. A guarnição foi até o bairro Progresso e encontrou o inquilino. Questionado sobre o paradeiro do Gol, o PM disse que ele confessou que deixou o carro com outra pessoa em um condomínio conhecido por tráfico de drogas no bairro Barra do Trombudo. Em troca, teria ficado com 3 porções de cocaína. A polícia esteve no local indicado, encontrou o carro e conseguiu devolvê-lo ao dono. A vítima e o inquilino foram levados à central de plantão policial para o registro do caso, tratado como apropriação indébita. A pena é de 1 a 4 anos de prisão e multa. História incomum, né? Não se empresta carro de madrugada, né, Beto? É verdade, Thiago. E agora as notícias internacionais que a gente traz para você. E o fato foi impactante no último final de semana.
Um ataque de piranhas matou 4 homens e feriu pelo menos 20 banhistas no Paraguai. 4 banhistas foram mortos em uma onda de violentos ataques de piranhas. Outras 20 pessoas acabaram feridas. Um dos mortos era um jovem de 22 anos que se perdeu da família enquanto estava na praia. Segundo o jornal Mirror Online, os familiares entraram em contato com a polícia após uma busca de 45 minutos. O corpo do homem foi encontrado gravemente ferido. O ataque ocorreu enquanto ele nadava no rio Paraguai, ao sul da capital Assunção, na cidade de Itá Hermanada, no último domingo. Outras 2 pessoas foram mortas no rio Tabercurari, na cidade de Misiones. Os corpos foram encontrados com mordidas de piranha, segundo o jornal La Nación. Outros relatos de ataque do peixe foram registrados na região. 7 deles na noite de Ano Novo, na praia do Clube de Natação Bela Vista, em Itapuã, no Paraguai. Adrian Cardoso, gerente do clube, disse que estão pensando em colocar produtos químicos na água para manter as piranhas longe. O biólogo Júlio Javier Capelli explicou que as piranhas podem se esconder atrás da vegetação flutuante dos rios antes de atacar as pessoas. Ele disse que os peixes são mais propensos a atacar durante a temporada de reprodução, mas também em climas quentes, quando o nível da água dos rios está baixo. Os exames confirmaram que o homem de 22 anos foi morto ainda na água pelo ataque das piranhas. Beto Guidini, parece notícia de filme, mas o jornal de hoje, né? Tem onda de calor, ataque de piranha, hospital lotado. É uma segunda-feira de cão essa. Mas nós tínhamos falado várias vezes sobre as notícias piranhas estranhas que estavam aqui no sul, né, Thiago? Isso aí. E agora falando sobre a saúde na Europa, os sistemas de saúde da Europa sofrem com a propagação rápida da Omicron. Os sistemas de saúde da Europa estão sob pressão mais uma vez, agora por causa da propagação rápida da variante Omicron no coronavírus no período das festas do final do ano. Grande número de profissionais estão doentes e auto-isolados. É uma previsão dos especialistas que o pico ainda deve chegar. Apesar dos estudos iniciais mostrarem risco mais baixo de casos graves da doença ou hospitalizações pela Omicron, em comparação à variante Delta, as redes de saúde da Espanha, do Reino Unido e da Itália, entre outras, se veem em circunstâncias cada vez mais desesperadoras. O Reino Unido colocou suas principais companhias privadas de saúde em alerta máximo na segunda-feira, hoje, dia 10, que oferecem tratamentos importantes, incluindo cirurgias oncológicas, caso os níveis de hospitalizações e de ausência de funcionários sobrecarreguem os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O país também começou a destacar funcionários militares na sexta-feira para apoio a hospitais devido ao recorde de casos de Covid-19. Muito bem, indo para o outro lado do mundo, a China também detecta mais casos de Omicron e várias cidades endurecem as restrições. A China registrou mais uma onda de casos nessa segunda-feira e as autoridades permanecem em alerta para surto nas principais cidades do país, a poucas semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que vão de 4 a 20 de fevereiro. As autoridades já lutaram contra vários surtos, incluindo na cidade de Xi'an, onde 13 milhões de moradores estão em sua terceira semana de confinamento. Também é preocupante a situação em Tianjin, no norte, onde as infecções estão relacionadas com 2 casos de Omicron notificados nesta segunda-feira. Anyang, cerca de 400 quilômetros de distância, também está sob monitoramento. Escolas e campings universitários foram fechados, os trens entre Tianjin e Pequim foram cancelados e os bloqueios nas estradas também foram instalados para que os veículos não entrem na capital. Restrições bastante severas lá na China, Beto. É uma notícia aqui que eu não estou conseguindo abrir. O Batoré, o ator e humorista, teve óbito aos 61 anos em São Paulo. Isso Você mesmo. consegue seguir com essa notícia que eu não estou conseguindo abrir Acho ela, que tivemos um problema no link, Beto, mas de qualquer forma, o ator que interpretou o Batoré, ele estava internado por conta de um câncer e acabou fazendo a sua passagem. Era um emblemático personagem do programa A Praça é Nossa, do SBT, e fica aí a nossa lembrança, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E eu vou indo para o nosso Estúdio 2, na sequência, ponto a ponto, com temas controversos da semana passada
E Beto Guidini conta para nós quem vai estar hoje e sobre o que nós vamos falar. Uma boa noite para você, Beto. Boa noite, Thiago. E a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 11 de janeiro, será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 32 graus. Neste momento, fazem 23 graus aqui em Nova Prata. E acompanhe na sequência o programa Ponto a Ponto com o Thiago Zilli. Os convidados de hoje, Karina Casagrande, Gustavo Prates, Felipe Pavan e Aino Jax. Os assuntos de hoje. O Papa lamenta que famílias substituam filhos por cães e gatos. O Rio Grande do Sul não tem avisos em alerta na última semana de 2021 versus todas as 21 regiões Covid-19 recebem avisos na primeira semana de 2022. O governo do estado publica resolução que regulamenta a licença ambiental por compromisso. O estado repassa R$700 mil à UX para execução de projetos para o desenvolvimento da matriz turística serrana. E também em mais um comentário sobre a tragédia em Capitólio. Obrigado, Johnny, sempre com seu ótimo trabalho na técnica. Uma boa noite, se cuidem e até terça.